Olá pessoal, estamos começando mais uma edição de um podcast especial do Electric Days, já como um esquenta para o nosso evento que acontece agora no fim de junho. E hoje temos uma presença especial aqui, né, Júlio? Bem, eu sou o Fábio Trindade, aqui do meu lado o Júlio César, que você já conhece. Olá, pessoal. Tudo bem? Preparado? Vamos lá. Hoje temos aqui a ilustre presença de Viviane Mansi. Uma satisfação, gente. Você já conhece a dona Viviane? Ela é presidente da Fundação Toyota. Exato. E diretora de? Comunicação e ESG. Da Toyota, Da Toyota. América do Sul. América Latina e Caribe. América Latina e Caribe, tá vendo? Eu pedi para ela falar porque é muita coisa, muita responsabilidade, muitas áreas, muitos países. São quantos países? 40, Júlio. 40? 40. Isso prova, né, que temos esse privilégio de recebê-la aqui. Obrigado pelo seu tempo. É um prazer, Obrigado. gente. Prova também que a Toyota está bem posicionada na América Latina e Caribe, né? É bom a gente ter uma presença e poder contribuir com o desenvolvimento e com a oferta de produto em tantos lugares. Então, para nós é uma satisfação. Especialmente aqui pelo pedaço brasileiro, né? Porque a gente exporta, a gente tem presença nesses países e a gente exporta a Corolla Cross, por exemplo, para 22 deles. 22? Exato. Era essa a pergunta que eu ia fazer. O Brasil tem um papel-chave aí, né? Tem. Felizmente tem. Vamos começar? Falar aqui de tecnologia, de inovação, de... Será que produtos futuros? A gente vai tentar, legal, vamos né? tentar. A gente sempre Eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho sobre produtos futuros, certo? Sempre. Não, vou deixar isso para depois. Vamos começar do começo? Vamos. Ou vamos começar antes do começo? Hoje a Toyota já no Brasil, né? Ela é a empresa que tem a maior visibilidade, foi pioneira com modelos híbridos. E aqui a gente pode voltar na história do Prius. O Prius, mundialmente, a gente sabe que foi um modelo que levou essa bandeira pelo mundo. E como foi, se você puder comentar, a chegada do Prius no Brasil? O que isso refletiu, trouxe de informação para a Toyota chegar nesse ponto de hoje com os produtos atuais? Bacana. Gente, o Prius, ele chegou no Japão em 1997. Então, o nosso aprendizado sobre eletrificação, ele vem dessa data. A gente até teve carros anteriores, mas esse foi o primeiro produto que foi de fato global. E a gente aprendeu muito com o Prius, então ele foi muito fundamental na nossa história, porque ele foi um produto que quem acompanha esse mercado faz tempo deve lembrar que ele foi até bastante criticado. Ninguém entendia direito a razão da gente falar em eletrificação, mas empresas japonesas e a Toyota em especial têm esse olhar de bastante longo prazo. Bom, ele foi fundamental, ele chegou aqui em 2012 no Brasil, também foi um momento de aprendizado e ele foi essencial para que anos depois, 2019, a gente tenha lançado o primeiro carro híbrido flex do mundo, que foi uma parceria entre a engenharia do Japão e a engenharia brasileira. Sem o Prius, a gente provavelmente não tivesse a história do Corolla Sedan híbrido flex, que foi para nós um carro pioneiro dentro desta tecnologia. E que também permitiu que a gente tivesse, pouco tempo depois, o Corolla Cross na mesma motorização. Agora, uma coisa interessante que eu já poderia adiantar para vocês é que a gente tem aí um espaço grande, né, entre o Prius lá no Japão e os Corollas aqui no Brasil. Mas a gente não espera que as próximas tecnologias levem tanto tempo. Então, esse aprendizado ele está sendo cada vez mais rápido. Então, a incorporação de novas tecnologias e a incorporação de outras soluções para descarbonização devem acontecer mais rapidamente. Outras soluções, viu, Júlio? Uma pergunta. Você chegou na parte do híbrido flex. A gente sabe que o etanol é um produto, né, uma tecnologia brasileira. O carro flex ele tem essa visibilidade global, né? Todo mundo gostaria de ter uma solução como essa. A gente tem aí grandes evoluções. E essa mistura do híbrido com o flex, como foi defender isso dentro da matriz no Japão? Porque é uma coisa nossa. Sim. Outra mudança bem interessante que a gente tem. Naquele momento, foi primeiro, né, o primeiríssimo momento até de alguma dúvida como seria isso, mas também mostra a abertura global da Toyota para a gente realmente entender a necessidade de cada país.
E os números do Brasil são muito relevantes em termos do uso deste biocombustível, né? Então, também não dá para negar a importância que isso tem para o país. Então, passado aquele primeiríssimo momento, o desenvolvimento ele aconteceu rapidamente a ponto da gente conseguir, de fato, tornar isso viável, tornar isso possível. Agora, essa é outra mudança do mundo. O etanol, durante muito tempo, foi visto como uma jabuticaba brasileira, né? Sobre algo que era só nosso. Agora, o mundo mudando, pressões climáticas chegando, as mudanças são inequívocas, elas estão aí para a gente ver, a gente sofre com elas, isso já pressiona muitos segmentos, inclusive o nosso. E muitos países estão olhando as suas metas de redução de carbono. Então, o etanol, ele começa a ser considerado por outros países agora. Então, a gente tem conversas na Toyota, a gente recebe muita demanda de outros países para a gente contar a nossa experiência aqui. E a gente tem contribuído à medida das nossas possibilidades de contar como foi esse desenvolvimento, como foi a aceitação de mercado, o aprendizado da engenharia sobre como fazer isso. E isso é crescente. Então, se antigamente isso era uma coisa muito restrita ao Brasil, isso tem mudado de perspectiva muito, muito, muito rapidamente. Em vários mercados? Em vários mercados. Interessante, viu, Júnior? É interessante saber que, então, mesmo com tantas propostas novas de energia, né, outras soluções, ainda tem essas possibilidades, assim, tem, pro etanol. Tem, e no final das contas, assim, quando a gente pensa em futuro, e essa é muito a posição da Toyota, claro que para o mercado brasileiro, para nós parece muito... É muito fácil a gente defender o híbrido flex porque os números são muito contundentes do benefício que isso tem. Quando a gente olha numa perspectiva mais global, acho que todo mundo ouve um pouco sobre os elétricos em geral, né? Então, tem uma certa saga em torno dos elétricos. A Toyota não nega nenhuma tecnologia. Então, o que a gente acredita, de fato, sobre um ponto de vista global, é que a gente vai precisar de diversidade, justamente por conta desses pontos que vocês trouxeram. A gente tem demandas muito específicas nos países. Então, a gente tem aí uma variedade grande de pontos de desenvolvimento diferentes em termos de energia. Então, tem países que ainda tem uma matriz com uma participação grande de termoelétrica, de carvão, inclusive, e o próprio Japão é um deles. Sim. Até países como o nosso, que felizmente já está numa fase muito avançada de inclusão de energia limpa. Agora, por outro lado, embora este seja um aspecto importante de a gente considerar para a eletrificação, ele não é o único. A gente também precisa olhar a questão de infraestrutura. É difícil, às vezes, a gente considerar para alguns países uma virada muito rápida para o elétrico direto, porque essa infraestrutura custa. E não se trata de olhá-la de uma forma isolada. A questão é como é que a gente avança neste investimento em países que têm muitas outras necessidades de mobilidade para a sua população. Então, o pensamento da Toyota em termos de diversidade, ele vai muito nessa linha. A gente quer ser uma empresa de escolha com bons produtos, com qualidade e segurança, que é uma marca bastante forte da empresa, também com seus compromissos de descarbonização, mas entendendo essas necessidades específicas dos países. Tem país que vai ter mais venda do elétrico puro? Vai. Agora, outros países que vão precisar de mais tempo para avançar, né, na quantidade de pontos de carregamento, por exemplo, a solução híbrido flex, ela é imediata. A contribuição para a descarbonização é imediata, num mundo que não pode esperar. Então, a gente acha que só uma tecnologia, né, vai ser vencedora no sentido de nenhuma outra considerar? Duvidamos muito. O consumidor merece poder escolher. A questão é como é que a gente vai oferecer produtos e contextos diferentes para quem tem necessidades diferentes, hábitos diferentes, disponibilidade financeira diferente, assim por diante. Pegando esse gancho que você falou, né, das escolhas, das opções, estivemos nessa semana em Brasília, um congresso da Anfávia, que foi muito interessante, conduzindo, né, a eletrificação no Brasil. Alguns modelos, basicamente todos os modelos eletrificados disponíveis no Brasil. E o ponto que eu coloco aqui, Júlio, falando de diversidade de opções, a Toyota foi a única que mostrou 4 opções, né, ou praticamente todas que tem hoje. As 4 principais, né? 4 principais. Tecnologias aí de o Corolla híbrido flex, Corolla Cross, Toyota RAV4. Exato. Plug-in, Lexus, né? isso, que é plug-in. O Lexus a gente mostrou na versão eletrificada. O 100% elétrico. Isso. 100% célula elétrico. combustível com Mirai.
com o Mirai. Então, esse é o ponto que eu venho enxergando nos últimos tempos, o entendimento, né, da necessidade de escolha e de ter opções. Cada país tem uma capacidade de desenvolver uma infraestrutura, né, tempo, timing ou obrigatoriedade por lei, né? O Brasil, ele é muito extenso, um país continental, então a gente tem vários desafios realmente, muitas oportunidades, mas o que eu fico mais assim animado com o futuro é a possibilidade de ter tudo, né? Sim, sim. E quando a gente experimenta, a gente andou um pouco no Mirai também, que é um carro, né? Você vai deixar os seus ouvintes curiosos. Mas olha, todas essas tecnologias estão disponíveis na fábrica de Sorocaba e a gente tem programa de visita. Então, se alguém é realmente fã delas e quer experimentar, a gente consegue receber. Nossa, interessante. E como que as pessoas devem... Pelo site, programa de visitas da Toyota, que é o jeito mais simples de procurar. A gente tem datas abertas até, enfim, de forma contínua. Sim. Então, é possível não só ver a produção que nós temos no Brasil, do Corolla Cross Híbrido Flex, porque está nessa fábrica, mas também consegue olhar e entender detalhes das novas tecnologias. E a gente percebe que o tema, nós da indústria, estamos bastante já mergulhados nele faz tempo. Mas isso não é um tema ainda muito comum para as pessoas. Às vezes a gente fala que o Corolla Cross ou o Corolla Sedan Híbrido Flex, né, essa tecnologia não vai na tomada. E tem muita gente que ainda fala, jura? Não vai na tomada? Ou seja, a gente ainda tem bastante para fazer em termos das pessoas se acostumarem com essas tecnologias e se sentirem seguras com ela. Uma outra pergunta que a gente ouve bastante, não, mas e a bateria? Gente, a bateria é de longuíssimo prazo. Né? Assim, pode ser mais comum, sei lá, um motor ter problema do que a bateria. Então, mas as pessoas ainda têm dúvida, porque ela uma modalidade, vamos dizer assim, menos comum para as pessoas. Baixíssimo risco, gente, de uma bateria ter problema. Esse é um ponto que, durante as conversas lá no Congresso, teve um exemplo que foi muito legal, né, e didático. Os carros antigos tinham carburadores, né? Então, quando veio o carro com injeção eletrônica, todo mundo, e agora? E o meu emprego, né? O mecânico, esse carro vai dar problema, a gente não vai conseguir mexer. Como é que eu vou consertar? Como é que eu vou ajustar isso? Hoje, se chegar um carro com carburador numa oficina, provavelmente que é isso? tenha um desafio. Tem alguns locais, eu acho que eu não sei mais mexer com isso aqui não. E hoje a gente já aceita que o carro tem tanta tecnologia que no caso de, né, acontecer algo, você tem outras assistências, né? E o carro está chegando em pontos inteligentes aí que ele vai te avisando o que está acontecendo, né? Exato. Muita informação. Isso definitivamente não precisa ser uma preocupação. Os carros, né, a tecnologia que tem vindo de baterias, eu não vou nem falar só pela minha empresa, porque isso é do setor, é seguro. É seguro, ela é de longo prazo, ela não vai dar dor de cabeça. Aqui eu vou trazer um ponto que acho que é o principal motivo, né, do sucesso da Toyota, que é a qualidade e a confiança dos compradores. Quando a gente teve contato com os primeiros carros elétricos adaptados, né, de alguns países, aí era uma adaptação. Você sentia que não foi testado, não tinha qualidade, tinha várias falhas, mas o que a gente sempre fica muito tranquilo com empresas como Toyota, quando pegam um projeto para fazer, não vai fazer qualquer coisa. É com rigor. E a gente faz isso, assim, com bastante clareza da responsabilidade de uma marca que sempre entregou confiança e qualidade, o quanto isso é importante no dia a dia da empresa. A gente respira qualidade todo dia. Qualidade é um tema na Toyota que não está só dentro ali daquele espaço produtivo, né, da planta ou dos nossos colegas que estão diretamente envolvidos na linha de produção. É um tema para todos nós. A gente, de tempos em tempos, né, a cada semana, a cada 15 dias, a empresa inteira para discutir qualidade, para antecipar riscos. A gente faz isso com a maior seriedade para dar tranquilidade para as pessoas que confiam nos nossos produtos. Isso, quem puder visitar a fábrica vai ver de perto, né? Vai. E a gente tem uma coisa que para nós é um motivo de orgulho, que a gente está falando sobre novas tecnologias e objetivamente, e claro, né, todo mundo pergunta, bom, mas qual tecnologia vocês preferem? Gente, a gente prefere a tecnologia que a gente consegue trazer e fazer no Brasil, porque criar e
trazer oportunidade de emprego e renda não é uma coisa simples. E é uma coisa que tem valor. A responsabilidade da indústria vai além de produzir produtos com qualidade e segurança, né? A gente tem a felicidade, né? Foi um trabalho muito duro a gente trazer esses carros para serem produzidos nessas motorizações aqui. Felizmente, eles estão. Então, para nós também é uma satisfação poder ter isso e as pessoas... Isso, evidentemente, aproxima as pessoas da tecnologia, né? Poder ver, a gente faz a montagem desse motor em Porto Feliz. O carro completo ele sai, né? No caso do Corolla Cross, ele sai de Sorocaba. No caso do Corolla Sedan, sai de Indaiatuba. Mas são fábricas que hoje... Sorocaba opera em 3 turnos. Então, a gente tem tido uma aceitação do mercado excelente para esses produtos. Júlio, fábrica, Olha, produto, produção nacional. Sorocaba, Indaiatuba. Vamos voltar para Sorocaba? Tá esquentando. Acho que tá esquentando. hoje já tá frio, né? Então, uma coisa que a gente sempre tenta, né, com os executivos é trazer informações exclusivas de bastidores, novos produtos. Muito bem. Tivemos o anúncio, né, do novo modelo que a gente imagina que seja, né, pelas formas que já foram flagradas pelas ruas brasileiras. Gente, executivo nunca vai falar, olha, é isso, antes do lançamento. Aqui Obrigada. A gente vai tentar... Obrigada. Aqui a gente tenta preservar empregos, né? Muito bem. Segredos, né? E estratégias. Mas a gente vai querer saber alguma coisinha que você possa dar como spoiler para os nossos ouvintes. Olha, é um produto que a gente... Né, esse primeiro acabamento que a gente fez, olhando tudo, a gente ficou bastante feliz com o resultado que a gente conseguiu chegar. Então, a gente acha que vai agradar muito novos consumidores. Ele vem como um compacto, o que significa que, em termos de estratégia de eletrificação do país, isso é bastante importante, porque, obviamente, por ser compacto, né, um carro menor que o Corolla, terá um custo provavelmente menor que o Corolla, e isso ajuda a eletrificação chegar a mais gente. Porque a gente não pode... claro que a gente gosta de falar de fronteira, de futuro, a gente já discute bastante hidrogênio, mas existe uma sensibilidade de preço no mercado também, né? E você trazer um produto compacto vai ajudar a gente a ter uma frota mais limpa. Então, essa é uma das grandes questões que a gente pensa. Quando nós lançamos o Corolla Sedan em 2019, a gente imaginava que ia vender mais ou menos 20% dele na sua versão híbrido flex. E superou. Quando a gente lançou o Corolla Cross, a gente também imaginava que mais ou menos 30% do produto seria híbrido flex. E superou. Então, a gente tem uma expectativa bastante grande de trazer esse veículo de uma forma que ele não seja só um carro extremamente prazeroso, um carro lindo, que é o que a gente tem trabalhado, a gente está muito feliz dentro de casa com isso, e que realmente ajude essas outras necessidades que a gente tem para lidar hoje em dia. Então... pode subir a barra da expectativa que a gente acha que chega lá. Além disso, aí mais não um ponto, né? tem mais um ponto que eu já ouvi, né, no mercado, de empresas aí, não foi da Toyota. Foi uma outra empresa, não vou revelar, mas a primeira coisa que ele falou, vai ser o carro mais tecnológico desse segmento. Eu não entendi no momento se... né, questões de equipamentos, mas eu entendo como conjunto. Você ter um carro híbrido flex nesse segmento, associado com novas tecnologias que a gente fica torcendo para chegar também, né? Vamos ver. Porque tem essa preocupação, a gente fala tanto da eletrificação, das opções de energia, e tem que começar a descer o degrau para o acesso a mais pessoas, né? E esse é o olhar da empresa sobre isso essa é muito questão. Importante, né? É exatamente isso. E aí o que acontece é que quando a gente fala, né, que não é só o motor, né, mas tudo que o carro oferece, é inevitável, né, gente? Porque nós, como consumidores, queremos mais disso. A gente quer mais conforto, a gente quer mais acesso à tecnologia, a gente quer ter uma vida mais simples e mais integrada a tudo aquilo que a gente gosta. Sim. Então, é natural que as indústrias, em geral, estejam buscando formas de viabilizar tudo isso. Então, a gente tem feito, né, o nosso movimento interno com intensidade para tentar trazer o produto que realmente tenha um fit grande com a necessidade deste segmento.
compacto que a gente vai trazer. E ampliar a eletrificação para mais gente. Sempre. E aí, sobre ampliação de eletrificação, veja, a gente, nesse modelo, a gente está trabalhando, né? Já deixamos claro que será híbrido flex, mas é natural que a gente traga outras modalidades, né? Então, a gente também tem olhado outras coisas do ponto de vista, né, de oferecer no mercado correntemente outras tecnologias. E a gente também tem pensado ajustes futuros, né? Por exemplo, hoje, o abastecimento do carro a célula combustível com hidrogênio, ele é hidrogênio que a gente chama de hidrogênio cinza, né? No mundo amplamente disponível. O que a gente começa a fazer, a gente acabou de fazer uma parceria no Brasil, a convite da Shell, da Raízen, da Hytron e da USP, para a gente... Eles têm uma iniciativa, né, que já está acontecendo, de como é que o Brasil pode ter uma liderança global em hidrogênio verde, e nos convidaram a fazer parte deste projeto com o Mirai, para ver como é que o Mirai, né, se comporta, reage, como é que a gente faz a pesquisa do ponto de vista de carros de passageiro a hidrogênio verde. E com muita satisfação entramos nesse projeto. Então, isso também acho que responde, complementa um pouco do que vocês me perguntaram a respeito de como é que o Japão vê essas outras iniciativas. A gente hoje tem muitas pesquisas acontecendo mundo afora. Tem nova fábrica de bateria sendo instalada nos Estados Unidos, a gente tem pesquisa na Europa com veículos maiores utilitários, como é que eles podem usar hidrogênio. A gente tem esta pesquisa aqui no Brasil que a gente se agregou para contribuir com essa proposta. Ou seja, se antigamente o mundo olhava pesquisa e desenvolvimento de uma forma muito concentrada, hoje a gente já entende que a gente tem muitos hubs, né, de conhecimento mundo afora. Então a gente tem feito isso especialmente para avançar nisso tudo. A gente... Agora, no mês de junho de 23, a gente acabou de anunciar um novo produto para a fábrica da Argentina. Então, a gente, né, a forma como a Toyota olha os veículos, a gente produz carros de passageiro no Brasil e carros maiores utilitários na Argentina. E a gente vai incorporar a Hi-Ace, que é uma minivan, 14 lugares contando o motorista, para ser feito na fábrica da Argentina. Então, é um outro investimento que a gente faz aqui na região também importante. E o Japão acaba de anunciar uma pesquisa bastante importante, viável e que pode realmente criar uma nova rota no mercado, que é bateria sólida, né, em estado sólido. Por quê? Porque ela pode ser mais barata, mais eficiente e mais fácil da gente popularizar a resposta, né? Essa questão das baterias. Então, tem muita coisa vindo pela frente. A questão é que a gente também lida com um futuro que ele é bastante imprevisível. Hoje é difícil você pegar uma indústria automotiva, ou mesmo uma consultoria de negócios, que dê números... que todo mundo vá na mesma direção dos números, eles variam muito. Então, depender da consultoria ou da indústria que você pega, os números são bastante diferentes entre si, sobre como o mercado pode se comportar no futuro. Por isso que a nossa decisão como Toyota e aí eu vou trazer um outro elemento, inclusive, como é que eu crio opções para diferentes tipos de clientes, como é que eu cuido para não deixar ninguém para trás. A gente não pode deixar de imaginar que a gente tem uma frota bastante significativa no mercado de carros a combustão. Então, isso também precisa ser olhado. Não adianta a gente olhar só para o carro novo, porque isso vai ser insuficiente para que a gente consiga descarbonizar na medida que o mundo precisa. E, por outro lado, tem um determinado volume aí de pessoas que não quer mais comprar um carro, que talvez não precise mais comprar um carro por conta do seu estilo de vida. Então, para estas pessoas que não querem comprar um carro, a gente tem hoje a Quinto, que é uma empresa de serviços de mobilidade, né? Que você pode ter uma pequena frota, porque a gente faz gestão sobre ela e os resultados do ponto de vista financeiro são até melhores, porque são especialistas fazendo. Então, isso tira uma carga logística operativa, né, das empresas. A gente tem carro por assinatura, a gente tem carros que podem ser alugados por algumas horas, alguns dias, algumas semanas. Então, mesmo para essas pessoas que não veem a necessidade, em algum momento da vida delas, de ter um carro, a gente também está trabalhando para oferecer soluções, que é o que a gente faz por meio da Quinto. Que é um serviço global, né? Está no Brasil, mas é um serviço global. Sim, sim. Soluções, opções, variedade, né? A gente viu também essa questão, o Júlio, que está mais por dentro da parte técnica da bateria de estado sólido, que a gente sempre fala. Isso traz um ponto que é um discurso que eu sempre faço. As pessoas, às vezes, quando começam a falar de eletrificação, de carro elétrico, a dificuldade de custo hoje, né, um carro caro,
Mas a tecnologia, ela dá saltos que a gente não consegue enxergar. De repente, esse novo estudo japonês, ele pode já indicar um caminho mais rápido para um futuro Olha, elétrico. a gente anunciou um dado assim, eu acho que de sensibilidade de mercado. Quando a gente anunciou enfim, o nosso estado de desenvolvimento, quando chegaria no mercado, etc. e tal, a companhia valorizou 20% em 2 semanas. Valorizou 20% em 2 semanas. Isso diz algo sobre o que o mundo espera em termos de eletrificação. E, de novo, às vezes existe uma discussão que a gente nem acha tão produtiva. Não, a resposta é essa, não, a resposta é aquela. Tipo, isso está até um certo nervoso nosso interno, porque elas não precisam competir entre si. A gente precisa competir, né, todos juntos contra o CO2 no ambiente. Sim. Né? Porque ninguém, assim, o ponto de que a gente tem que oferecer produto de qualidade, gente, é inegável, porque você não compraria se eu não oferecer um produto de qualidade. Então, está fora de questão. A questão é as outras coisas que a gente precisa fazer. Então, nessa corrida, que todos temos que estar juntos para oferecer soluções que realmente ajudem a gente ter boas condições de viver no futuro, a gente precisa de oferta, a gente precisa de variedade, porque as dimensões e as necessidades das pessoas são diferentes. O que a gente está tentando fazer é ter portfólio, né? Oferecer isso de diferentes maneiras. A questão de respostas também é um outro ponto. Às vezes tem muita pergunta que a resposta ainda não existe. Exato. Então, na tentativa de justificar, as pessoas ficam confusas, mas é simples, não dá para saber o custo do carro elétrico, sei lá, daqui 5 anos. A gente tem projeções, estudos, mas esses saltos tecnológicos... Não, e até algumas coisas, alguns números, e a Toyota é bastante conservadora na forma como ela planeja o futuro. Né? É uma característica da casa. Então, isso faz com que a empresa não cresça com muitos altos e baixos. Né? Ela não vai fazer uma curva cheia de pontas, vamos dizer assim. Ela cresce quase como uma curva. Né? Ela é bastante consistente na forma de entender futuro, de fazer planejamento, coisa e tal. E nos preocupa o fato da Agência Internacional de Energia dizer que em 2030 só existirá 2/3 da necessidade de lítio no mundo. Teremos um potencial problema em 2030, que é logo amanhã, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente leva em consideração para a gente pensar portfólio, que tipo de produtos a gente vai oferecer, como é que a gente disponibiliza isso mundo afora, é que, por exemplo, o volume de bateria que você precisa para fazer um elétrico puro, que só vai na tomada, ele produziria 53 carros híbridos, ou aqui no Brasil, híbridos flex. Então, num contexto que eu preciso descarbonizar e que eu tenho alguma escassez de material, eu preciso pensar em soluções que contemplem essas diferentes necessidades. Né? O lítio hoje não é usado só para veículos, evidentemente, né? Ele é usado em muitas outras questões, até o nosso próprio celular. Então, são coisas que a gente vai precisar pensar conjuntamente. Aí, por que esse número é do jeito que é hoje? Ele também tem alguma chance de não representar completamente a realidade, com toda essa incerteza que a gente vê? É possível que a gente consiga avançar, mas criar uma operação de lítio não é uma coisa simples. Tem muitas operações de lítio sendo criadas, ok? Muitas. Mas, mesmo assim, nada é tão cristalino a ponto de dizer que daremos conta dessa necessidade. Então, ter alternativas faz parte de um bom planejamento. Não, a questão das alternativas, de novo, a gente vê na prática as possibilidades já existentes na Toyota com os produtos já, inclusive no Brasil. De novo, reforço, quem quiser visitar a fábrica, é uma visita muito... assim, quem gosta de carro é mágico, né? Ah, que bacana. Você vê o aço virar um produto e... Sem desperdício. Uma das coisas que quem for lá vai ver que a gente compra, por exemplo, chapa de aço do tamanho exato, né, do que será a prensa para formar o produto. Então, é uma questão de consciência ambiental, né? Não sobra nada porque resíduo é erro de design.
Olha, eu não tinha pensado nisso. Erro de design. Erro de design. Eu Já pensei, leva para um nível mais alto de exigência. eu né? pensei que era preguiça de design. Sabe? Não, talvez eu tenha dito isso de um jeito mais cuidadoso só. Não foi suave. Mas eu acho que é um aprendizado nosso, né? É um aprendizado do mundo. Antigamente, especialmente a gente que vem de um país em que as questões naturais são tão abundantes, a gente tem menos necessidade de pensar nisso. Eu vou dar o exemplo da água. O Brasil não tem grandes desafios de água se você comparar com outros países, né? De água potável, eu digo, né? De acesso à água em geral, água potável e coisa e tal. A gente é muito abençoado nisso. Agora, outros países têm escassez muito forte, né? Então, eu tenho projetos em outros países, por exemplo, de lavagem de carro a seco, que avançaram muito, mas porque a questão da disponibilidade de água é muito mais crítica em outros países. Então, você pensa, não, mas por que então a gente usa... Aqui no Brasil não é tão comum a lavagem a seco? Porque a gente tem o recurso mais abundante. Então, quando a gente traz isso para pensar como é que eu uso materiais de base, né, para tudo que eu vou construir, hoje o pensamento do design é muito mais sofisticado, no sentido de que a gente sempre fala em reutilizar, reciclar, mas o primeiro pensamento que a gente tem é como é que eu uso o mínimo possível, né? Porque usando o mínimo possível é a melhor contribuição que a gente pode dar para a sociedade. Então, isso é uma coisa que também está muito ligada ao Toyota Production System, ou sistema de produção Toyota. Então, isso já vem muito no nosso estilo de fazer as coisas, no estilo muito japonês de fazer as coisas, e que hoje ganha outra estatura, dadas os desafios do mundo. Nós já falamos em outro podcast, também com a dona Viviane, né, sobre os benefícios ou os impactos que a compra de um carro Toyota causa e os consumidores não têm a mínima noção. Isso também é real. Impactos positivos. Sim. Né? Então ele não compra só um carro, ele compra uma série de ações ali que parte da fábrica, no entorno e até, né, mais extensos. Depois podemos resgatar aqui esse podcast, mas faz toda... É parte dessa filosofia que você falou, né? Sim. Bom, a gente poderia ficar mais uma hora aqui conversando, né, gente? Então, eu não vou ocupar todo esse tempo, mas a gente tem um cuidado muito especial. Por exemplo, 100% da energia que a gente usa em todas as nossas plantas, e aí eu nem falo nem só sobre as plantas do Brasil, tá? Sobre as plantas da Argentina também. 100% de energia limpa e renovável. Eu tenho economia circular dentro dos carros, o que faz com que eu tenha que usar menos material virgem de qualquer natureza. Então, isso também ajuda o carro a ter menos impacto. A gente tem todo um cuidado aqui no design das peças para que não haja desperdício. Quando eu faço polimento de alumínio, por exemplo, em algumas peças de motor, essa sobrinha, né, do polimento, ele se torna, um alumínio de altíssima qualidade, né? A gente faz uma parceria com uma Health Tech e se torna próteses para as pessoas que tiveram perda de mobilidade. Essas próteses pelo Sistema Único de Saúde, embora o Sistema Único de Saúde brasileiro seja excelente, né, gente, comparado com o mundo, dá exemplo, mas elas são caras, então a gente torna o custo absolutamente mais acessível por conta dessas doações que a gente faz. E eu poderia contar outras diversas questões que a gente faz. Eu acho que o mais importante é só as pessoas terem a tranquilidade de que quando você leva um produto Toyota para sua casa, você leva muitas outras coisas. Fundamentalmente o respeito que nós temos pelo mundo que nós vivemos. Sim, tem um compromisso social ali no produto. Exato. Não só pelo produto, né? Pelas pessoas ali, sim. Enfim. Mas a gente acabou falando muito de produto. E aí não falamos de hidrogênio no final das contas, mas podemos, não. Porque tem muita coisa boa de hidrogênio vindo aí. O que vocês querem saber? Júlio, o que você anda ouvindo, ou lendo, ou escrevendo sobre hidrogênio verde? Hidrogênio verde, que o Brasil vai se tornar uma potência de hidrogênio verde, o imenso potencial que a gente tem. E como que as empresas estão envolvidas nisso? Porque a gente viu muitos estudos, inclusive a Europa está muito interessada no hidrogênio verde brasileiro, né? Uhum. Mas como que as montadoras, enfim, como que elas estão enxergando isso e vendo isso aí como possibilidade? Perfeito. Bom, a gente tem olhado... O hidrogênio é muito abundante no mundo, então esta é a razão de a gente entender que pode ser uma solução adequada. A gente imagina que isso chegue pelos veículos maiores, né, por caminhões, porque você tem mais espaço no veículo de colocar os tanques de hidrogênio. A gente deixou para trás um mito que poderia ser
um perigo. Então, hoje, acho que a sociedade como um todo tem mais tranquilidade de que é seguro. Então, foi uma etapa aí que nós já avançamos bem em termos das pessoas se sentirem seguras. E o Brasil, como já tem uma matriz muito limpa e renovável, é de fato um país que tem muita condição de ser um celeiro do mundo em termos de hidrogênio verde. Isso é importante. A gente olha especificamente aqui, né, no nosso terreno, nas questões de veículos. Mas vocês imaginam que o hidrogênio para a indústria em si pode ser uma contribuição, de novo, muito, muito adequada para descarbonizar. Então, claro que eu até apresentei um pouco do que a gente tem feito na COP do ano passado, né, na COP 27, onde foram apresentados os primeiros grandes investimentos, né, que seriam feitos nas questões de hidrogênio do Brasil, em diferentes estados. Eu visito diversos estados e é impressionante quando eu estou falando com o governo de todos eles falam, aqui a gente tem hidrogênio, aqui a gente tem pesquisa. Então é muito bom ver o Brasil avançando, né, criando a sua vocação para o que será o futuro. A gente está num momento de revisão de tantas coisas, é o momento da gente pensar como é que a gente olha para o futuro e cria uma política industrial que seja, que facilite a adoção de novas tecnologias e que definitivamente aponte para o futuro. Então tudo isso é muito positivo. Temos coisas acontecendo, né? Eu me refiro ao Brasil, coisas acontecendo em diversos estados. O desafio do Brasil é produzir, armazenar, distribuir e aí chega no carro para a gente usar. Então, todo mundo ainda é muito cauteloso para dizer quando isto vai acontecer. Mas vai acontecer e provavelmente seja mais rápido do que foi a mudança de tecnologias no passado. Porque essas coisas têm acontecido muito mais rapidamente em vários campos da vida. Vide vacinas. Quanto tempo a gente demorava para pesquisar, desenvolver e disponibilizar vacinas e como foi possível fazer isso por conta da Covid. Então, nós assistiremos isso também. A Toyota, felizmente, tem um aprendizado bastante importante com o Mirai, que é este carro ofertado, né, a célula a célula hidrogênio. Estamos à disposição, né, conversando, dialogando em parceria com universidades para entender o que mais que é possível, como é que se melhora isso. E o nosso compromisso é contribuir, de fato. Sim, a gente falou bastante, falou de hidrogênio, híbrido flex, né? Diversidade de tecnologias. Mas a gente tem os carros elétricos e dá pra gente olhar para o futuro aí, já prever alguma coisa para cá também? Sim, não sim. Como uma saída, eu digo assim, não como uma saída única ali, mas dentro desse portfólio. Não, provavelmente como sim, Júlio. Não tem nada que a gente tenha colocado um X, de tipo, aqui não vai ter. Sim. Então, a gente só imagina que hoje não é o melhor momento para isso. Tá. Mas, obviamente, né, as novidades vão chegando. Nós temos também a linha Lexus. A linha Lexus foi a primeira a oferecer um portfólio completo eletrificado e provavelmente ela continue puxando esta discussão de eletrificação. Hoje eu não consigo te precisar em que ano que isso vai acontecer, se é 2024, 25, 26, 27 ou o quê, mas que vai chegar inevitável. Uma questão é quando, porque novamente é um compromisso com, né, não é só com o que eu estou vendendo, o que eu estou lucrando, a tecnologia em especial. O olhar da Toyota sobre essa questão, ou seja, propósito, compromisso, como vocês quiserem chamar, é com a descarbonização. A tecnologia que eu uso é o meio, né, para isso, é o jeito de fazer. Então, hoje, até por conta de acesso das pessoas a isso, a gente está nesse espaço aqui do híbrido flex. Negamos alguma? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tanto que, globalmente, a Toyota até anunciou um número adicional de veículos eletrificados, porque existe uma demanda disso em outros países. Então, a própria Toyota tem se ajustado, também na sua pesquisa, né, no seu olhar de mercado, como é que pode ter um portfólio ainda mais vasto desta tecnologia específica, porque existe demanda. Ou seja, está dentro das questões futuras que nós consideraremos para cada país. Um ponto importante disso que você falou agora, um momento certo, né? Exato, essa que é a questão. Então, hoje, a gente ainda lida com alguma incerteza sobre quando isso vai acontecer, mas vai acontecer em algum momento. A gente viu, de novo, trazendo o Congresso, vários exemplos de timings que foram tentados, né, trazer alguma tecnologia antes do tempo. Então, o consumidor não está preparado para entender aquela tecnologia. Eu conversei muito com executivos que já passaram pela Toyota sobre a Toyota está há muito tempo com eletrificação na Europa, plugins, né, híbridos, e no momento anterior, o problema do plugin era o europeu não entender que precisava carregar.
Então você tem a tranquilidade de ter o combustível e ter a propulsão limpa carregando. Quando você não carrega um híbrido plug-in, você tem um peso adicional que acaba gerando... E um custo, acaba né, sendo gente? muito pior. Você está pagando por algo que você não está usando. Então, precisa de consciência. Bom, se a gente for pensar, a própria adoção do etanol. Se você fala, gente, é um combustível limpo, olha o impacto que isso pode ter no país. E tem gente que ainda prefere abastecer com gasolina. Ou seja, a tecnologia ela não vem desvinculada dos tempos que nós vivemos, né? A gente precisa de consciência também. Então, isso vai sendo criado pouco a pouco. Felizmente, a gente está num contexto hoje em que as pessoas se preocupam mais com isso. Às vezes, gente, é uma preocupação até conceitual, né? Ela não está na vida prática das pessoas. Mas é um início, isso não é linear, né? Então, é possível que isso demore um pouquinho ainda para acontecer, até. Agora, o fato é que hoje nós somos, como cidadãos, mais conscientes do que a gente era no passado. Isso é muito bom. Então, isso vai favorecer a vinda de tecnologia. Algumas pessoas que têm a oportunidade de viver em outros países ou de conhecer outros países, uma coisa que eu tenho ouvido muito, que eu acho bastante interessante, o Brasil, quando o Brasil recebe estrangeiro, tem duas coisas que chamam muito a atenção do estrangeiro que vem para o Brasil. O primeiro é que a rua não cheira a gasolina. E a segunda é que o nosso pôr do sol não tem aquela faixa cinza, que é comum em muitos outros países. Isso é graças, gente, ao etanol. Então, você pega uma foto do entardecer em Nova Delhi, ele é muito diferente do nosso entardecer na Praça Pôr do Sol, né? Em Pinheiros, em São Paulo. Né? Então, isso é já fruto de um investimento de longo prazo que o Brasil fez em biocombustíveis. Então, a gente não tem por que deixar isso para trás. A gente tem que ter orgulho das tecnologias que foram criadas aqui e que hoje elas estão tão incorporadas que a gente nem as considera como novidade. Outro dia me perguntaram, não, mas quando é que o Brasil começará a pensar nas dimensões de carbono? Eu falei, começou há 20 anos com etanol. Né? E a gente às vezes nem considera. E, de novo, é importante falar de eletrificação? É claro que é. Mas não vamos esquecer que o objetivo pelo qual a gente está fazendo isso é pensar que as pessoas, que a gente precisa como sociedade entregar uma condição para as pessoas viverem melhor. Isso significa que eu tenho menos eventos climáticos, porque quem sofre com ele, gente, é quem é vulnerável, né? Não é exatamente quem compra carro. Então a gente precisa de um olhar mais sistêmico sobre o mundo que a gente cria e o mundo que a gente vive. Em algum momento, essas questões climáticas nos atingem a todos. Hoje a gente vê isso até de um jeito quase que romântico, né? Você lembra que antigamente nós, assim, né, na faixa etária que nós estamos, a gente lembra que no passado a gente via vagalume e não vê mais, a gente ia pra praia e pegava concha e você não pega mais. Então você está lembrando de coisas assim sutis no nosso dia a dia que vão demonstrando como é que o mundo está mudando. Agora, tem países e regiões que o preço do imóvel tem caído porque ele está em áreas que podem ser alagadas. O custo do seguro está subindo porque você tem aí um custo básico desta indústria para poder sobreviver. Você tem custos de saúde subindo, porque você tem impacto de viver em grandes cidades. Ou seja, a vida fica mais difícil e mais cara se a gente não cuidar dessas questões. E aí a gente vai para muito além do nosso setor. E a gente está num momento em que esse chamamento é forte, que a gente precisa contribuir. Né? Não estou falando sobre uma questão lunática, tá, gente? Tem gente que fala assim, nossa, isso está tão lá longe. Não está. É uma responsabilidade nossa de que por ter mais informação, por ter condições, criar saídas para que a gente possa viver melhor. Eu acho que tem um ponto também que é difícil para a gente parar e trazer de ontem para hoje ou de hoje para amanhã, que é o salto de gerações. Sim. Então muita gente, né, acostumado com motores, o ronco, o barulho. Hoje a gente sabe que é um processo, né, que a gente vai ter esse processo de descarbonização por várias tecnologias e tem uma geração que está chegando que a gente tem que deixar preparado para elas também. Então, se a opção delas for uma rota ou duas, é preciso já ter essa opção. Então, de novo, né, eu vejo que a estratégia que a Toyota segue, ela é muito verdadeira e, assim, não é verdadeiro o termo, mas ela é realista. É realista. Essa é uma preocupação bem importante para nós, ser realista sobre o que pode realmente fazer diferença. Independentemente
de um certo mainstream, né? Nossa, a solução é essa aqui, por que não está todo mundo aqui? A gente é bastante cuidadoso para a gente entender o que são saídas reais hoje e o que é aquilo que precisa ser aprimorado para se tornar uma solução mais factível em algum momento. Sim, eu vou dar um exemplo aqui. O pessoal, sempre que a gente dá um exemplo, fala assim, nossa, lá vem o exemplo do celular e o carro elétrico de novo. Mas tem a ver com o celular e tem a ver com o carro elétrico ou uma outra tecnologia como o híbrido, né? Vai demorar para desenvolver. Eu trabalhava numa indústria de altíssima tecnologia, era de ponta. A gente usava roupa branca, ambiente controlado, tudo, metrologia, temperatura, tudo. Fabricava um produto, na época inovador, tecnológico, que hoje pouquíssimo uso. Lá, todo mundo tinha esse produto no bolso, que era um cartão de telefone. Então, todo mundo comprava. E aquela empresa lá, se naquele momento a empresa não tivesse lido o futuro, hoje ela não existiria. Porque veio o celular, olha aí, o celular de novo com o carro elétrico, e acabou com esse mercado. Onde tem orelhão hoje pra gente usar cartão? Nossa. Procurar, Talvez se né? tenha, talvez. Bom, eu não conheço ninguém que tenha um cartão. Eu não tenho mais vaga ideia de como um telefone público funciona. Mas faz bastante tempo que eu não vejo um, no caso. Então, eu não tenho, né, essa idade toda, né, uns 80 anos, né, enfim, uma idade que algo desaparecesse, mas desapareceu. Então, você ter tecnologias, ter produtos prontos já, né, para atender, de repente ali aquele consumidor fala, eu quero esse tipo de tecnologia. Ok, então agora a gente vamos dar atenção só para esse ou só para esses dois. Não, eu acho que a gente ainda também precisa trabalhar um pouco sobre o custo-benefício das tecnologias que estão sendo criadas. É claro, gente, que tem gente que gosta de estar na fronteira. Então também não está ligado, não está realmente se importando com uma questão de custo. Eu quero algo que me parece muito fronteiriço, eu vou lá e se eu tenho oportunidade, eu adquiro. Agora, quando a gente pensa na questão da eletrificação e na contribuição dessas rotas tecnológicas, quando a gente pensa numa medida mais ou menos comum no mercado, que é do poço à roda, se a gente pensar em quanto emite um carro a gasolina na Europa, a emissão é grande porque a gasolina na Europa não tem etanol. Então, se a gente comparar a gasolina na Europa com a gasolina brasileira já emite menos, porque ela já tem 27% de etanol. Agora, quando a gente olha o carro flex normal, né? Ou seja, sem outros adicionais de eletrificação, já é um carro muito mais limpo, que emite já menos da metade, quase um terço dessa emissão de combustível fóssil. Quando você compara o elétrico, ele ainda é um pouco menor do que o flex tradicional. E, obviamente, se ele está numa matriz limpa, se fosse produzido no Brasil, ainda seria melhor ainda. Mas quando você olha o híbrido flex, ele tem uma emissão ainda mais baixa. Hoje, gente, obviamente, esses estudos estão melhorando, eles estão usando melhores bases de dados. Então, vocês vão ver estudos que o carro, né, do poço à roda menos emite o híbrido flex, em outras vocês vão ver o elétrico. Mas o fato é que não existe diferenças muito significativas entre eles. Só que o custo do híbrido flex é menor. Então, é mais fácil das pessoas adquirirem. Então, a gente olha essa evolução dos estudos. Recentemente, acho que faz menos de um mês, a gente viu um estudo da Unicamp, publicado em revistas internacionais, mostrando que é sob um olhar, especificamente, de que o híbrido flex é muito melhor. Muito melhor. A gente nem levanta a mão para falar, não, é isso mesmo, né, esse é o melhor, porque a gente nós estamos falando de diferenças pequenininhas, né, em geral. Não se trata disso, se trata de entender que a gente precisa ir nesta direção. Então, quando eu coloco as várias questões na balança, no nosso entendimento da Toyota, o híbrido flex ainda, compondo tudo isso, ainda é uma solução perfeita para o mercado brasileiro. Muito bem, uma solução perfeita. No momento. Produzida, né? Gerando emprego. Que é uma coisa bastante importante, que a gente tem, né, um cuidado bastante grande. Inclusive, trazer o novo modelo compacto para ser produzido aqui preserva emprego, o que também é importante para nós.
gera também mais empregos. Gera, mas agora não tantos mais, porque a gente teve o terceiro turno da fábrica de Sorocaba para a gente ajustar a produção e esse terceiro turno terminaria se a gente não tivesse uma continuidade. E como tem esta continuidade, esses empregos, que eram empregos, né, que tinham ali um período de mais ou menos 2 anos, eles serão empregos definitivos. É uma coisa mais ou menos emocionante ver esse anúncio dentro de casa, né? Porque é claro que as pessoas estão vendo a data chegar. Então, a gente poder dizer para elas que, né, os nossos planos agora não são mais planos, são realidade, é uma coisa muito emocionante. Muito bem. É sempre uma aula, né, que a gente recebe aqui da professora. E o que é legal, né, Fábio? Falar de todos os aspectos, né? A gente fala do carro, da tecnologia, energia, compromisso social, ESG, falar tudo, E olha abordar tudo, né? Eu nem entrei na Fundação Toyota, que a gente faz lá com cuidado, né, hoje a Fundação Toyota, a gente tem 2 grandes eixos de projetos, né? O primeiro eixo tem muito a ver com questões ambientais, que a gente faz no Brasil inteiro. E hoje, a gente antigamente focava mais em educação e hoje a gente tem falado cada vez mais em desenvolvimento socioeconômico, como objetivo da Fundação Toyota. Então, nós temos boas coisinhas no forno, logo mais a gente anuncia. Interessante, hein? Só novidade. Só novidade, isso que é muito bom. Então é isso, estamos caminhando já, né, para o tempo aqui que tínhamos programado. Mais alguma pergunta? A última, Júlio. Tem alguma última pergunta ali? Nome do carro. Pode fazer? Não pode fazer. Sim, a gente fazer sabe. Vocês até podem, né? A gente precisa guardar um momento aí para o futuro para bons anúncios. Então ainda não. Não, tudo bem. Mas tem muita especulação. Não, eu deixa a sei, eu expectativa leio, eu alta. acompanho vocês, mas por hora, não. Não, então deixa essa questão para lá, o nome. Vamos ficar só no preço, pode falar. O preço já. Faixa de preço. Vai ser atraente. Aí, é sempre isso, é sempre competitivo. Vai ser competitivo. Eu nem falei, deixa o nosso presidente Rafael Chang dizer que vai ser competitivo. Eu vou dizer de outro jeito, vai ser atraente. Muito bem, mais uma aula aí de né, Toyota, de futuro, tecnologia. É sempre um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado de novo pelo seu tempo. Estaremos juntos no Electric Days. Bora. Com mais informações. Então, pessoal, fique ligado aqui nas nossas redes, nas redes da Toyota, da Fundação Toyota. Opa, por favor, por favor. E é isso. Muito obrigado, Júlio, né, pelo tempo conosco. Sempre um prazer, né? Discussões aqui maravilhosas. Muito bom. Obrigado. Obrigada, é um prazer, gente. A gente Prazer acompanha só, muito de perto vocês, é um prazer estar junto. Muito obrigado. Espero que continue nos seguindo e acompanhando. Grande abraço. Valeu, pessoal. Nos vemos numa próxima. Até mais.